Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o seu programa Fonte de Fé, aqui na Rede Brasil de Comunicação, e queremos expressar a nossa gratidão, a nossa alegria e dizer em nome do nosso pastor presidente do prazer de ter a sua companhia, de ter a sua participação sempre conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação. E estamos aproveitando esta oportunidade sempre com um propósito de refletirmos a respeito da palavra de Deus, crescermos no conhecimento e também na graça, como nos ensinou o apóstolo Pedro na sua segunda epístola, dizendo da necessidade de crescermos de forma equilibrada e fortalecermos a nossa fé em Cristo Jesus. E, para tanto, nesta oportunidade estaremos meditando sobre quando Deus visita o seu povo. Quando Deus visita o seu povo. E queremos lhe convidar para ler um texto da palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 7, dos versículos de número 11 ao versículo de número 16. Acompanhe conosco esse texto sagrado. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-a à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Glória a Deus. Este texto, que de todos nós é bastante conhecido, texto este que pertence ao registro feito pelo evangelista Lucas, que sabemos ter sido um homem que foi poderosamente usado por Deus, sendo um dos companheiros do ministério de Paulo, sempre cooperando e colocando à sua disposição, ou à disposição do reino, tanto a sua profissão como médico, como alguém que estava sempre preocupado com a saúde alheia, mas como alguém também atento aos detalhes e como historiador, fazendo um levantamento acurado das principais informações que fizeram parte do ministério terreno de Cristo e, consequentemente, escrevendo aquilo que testemunhou e daquilo também que ouviu de fontes primárias a respeito do que Deus continuou fazendo através da igreja primitiva, o relato lá de Atos dos Apóstolos. O evangelista Lucas, ele tem uma característica que, além da sua profissão, além da sua perícia quanto a registrar cuidados, isso que naturalmente está ligado a essa parte técnica, não é? Que ele tinha, tanto por ser um médico, como é chamado o médico amado pelo próprio apóstolo Paulo, como também pela sua forma acurada de registrar, de perceber, de analisar. E dentro do seu relato nós encontramos situações pontuais do ministério de Cristo que não se encontram em Mateus, nem Marcos, nem no apóstolo João, ou o evangelho escrito por ele. E entre esses textos está exatamente esta passagem bíblica, que é um dos milagres extraordinários realizados pelo Senhor, em que ele traz a ressurreição do filho de uma viúva que residia numa cidade chamada Naim. Observamos, portanto, nesse texto, em que a compaixão de Deus é manifesta, se colocando no lugar daquela pessoa que sofria uma perda dupla, como nós veremos, e a partir dessa demonstração de compaixão, traz à tona o poder glorioso que ele tem, a manifestação da sua misericórdia, da sua graça, restaurando a vida de um menino que havia acabado de falecer, de um jovem que havia falecido. E a percepção, quando ocorre este ato miraculoso que as pessoas têm, conforme lemos no versículo 16, na última parte do versículo, é que aquele ato ocorreu em decorrência de Deus visitar o seu povo. E quando nós analisamos o texto sagrado, nós vamos perceber que
visitar, o verbo visitar, é ir ao encontro de alguém pelas razões mais variadas. Isto é a definição do termo visitar, de acordo com o dicionário da língua portuguesa. Mas, no que diz respeito a Deus visitar, essa linguagem humana que a Bíblia se utiliza por mais de uma vez, ela aponta, entre outras coisas, para uma intervenção de Deus, seja para com uma pessoa de forma pontual, particular, como também uma intervenção divina em relação a um grupo, ao povo de um modo geral. Observamos, portanto, que quando a Bíblia chama ou faz menção da visita de Deus, está falando de uma intervenção, claro, porque Deus está em todos os lugares. Uma vez que a definição visitar é ir ao encontro de alguém, pressupõe-se, claro, que ao ir ao encontro você já não está lá com aquela pessoa, você estará a partir desse ato de ir ao encontro dela. E isso, nessa definição, não se aplicaria a Deus, porque Deus está em todos os lugares. Então ele não precisa ir ao encontro no sentido de passar a estar ali, porque ele já está, ele é onipresente. Nesse sentido, quanto à sua presença manifesta, obviamente, nós entendemos que Deus é onipresente. Mas quando a Bíblia diz que Deus visita, está falando de uma ação, uma intervenção direta, em que ele age com o propósito de fazer ou de executar a sua vontade. E quando nós pensamos sobre Deus visitar o seu povo, a título de lembrança, nós sabemos, à luz das Escrituras, que Deus visita tanto no sentido positivo, como também no sentido negativo. Eu vou repetir para que isto fique fixo na nossa mente. Ele tanto visita no sentido positivo, como também no sentido negativo. E eu explico. Ora, no sentido negativo, se entende, quando lemos alguns textos da palavra em que Deus diz que visita com o propósito de corrigir, de castigar, de punir alguém ou um grupo, naturalmente, que viva em desacordo à sua vontade. Se você está com a sua Bíblia aberta ou está anotando para ler posteriormente, você pode tomar nota de Êxodo, capítulo 20, versículo de número 5, quando no resumo da lei de Deus, no decálogo, que é uma espécie de resumo das leis divinas, nós encontramos o texto dizendo: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito, veja, a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Veja que Deus está dizendo que visita a maldade daqueles que lhe aborrecem. Está mostrando de que há uma intervenção divina em relação a castigar, em relação a punir. Somada a esta referência, você pode adicionar Êxodo capítulo 32, versículo de número 34, onde Deus diz assim: vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito, e eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Veja que Deus está mencionando a Moisés que visitaria em razão do pecado do povo, e você lembra daquele momento em que Deus teve que punir a nação em decorrência à atitude idólatra de levantar um bezerro de ouro, porque entendiam eles que Moisés estava demorando, que Moisés havia morrido, algo deste tipo, e que Deus os havia abandonado. Em razão dessa atitude pecaminosa, Deus puniu, Deus trouxe a devida punição e disse: visitarei. Veja que ele está mencionando uma intervenção direta em que castigaria em razão do seu erro, ou do erro do povo. Em Jeremias capítulo 8, versículo 11, e também versículo de número 12, nós encontramos Deus dizendo: no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor, mostrando de que Deus visitaria a nação por causa da sua desobediência. Mas Deus também visita no sentido positivo, como dissemos. E quando a Bíblia nos mostra no sentido positivo, primeiro podemos mencionar de que ele visita com o propósito de livrar, de trazer livramento, de trazer proteção, de agir com o propósito de trazer livramento. Isso está em Êxodo capítulo 3, versículo de número 16, quando Deus aparece de forma pessoal a Moisés
por meio daquela sarça que queimava, mas não se consumia, ou que pegava fogo, mas não se consumia, e dentro daquela visão extraordinária, dentro daquela manifestação gloriosa, Deus disse a Moisés que havia visitado o seu povo para trazer livramento no que diz respeito à opressão que eles enfrentavam por parte do Egito, por parte do seu líder maior, que era Faraó. Então Deus visita com o propósito de livrar. No Cântico de Zacarias, em Lucas capítulo 1, versículo 67 ao versículo de número 72, diante da ação extraordinária de Deus em trazer à tona um milagre em que Zacarias e a sua esposa foram alvo da misericórdia de Deus, em que sua mulher pôde gerar no seu ventre aquele que seria o precursor do Messias. Quando Zacarias compõe e expressa a sua alegria por meio do louvor, nessa passagem ele diz que Deus estava visitando o seu povo para trazer livramento, para trazer salvação. Uma vez que João Batista estava a nascer, obviamente, estava sendo introduzido na história da humanidade, com o propósito de preparar o caminho do Messias, ele está dizendo, Deus está visitando o seu povo para trazer salvação, para trazer livramento. Isso significa dizer, me permita abrir um parêntese, que nós podemos contar com a visita divina, ora, com a intervenção direta de Deus para livrar, para proteger. Nós precisamos entender de que, mesmo servindo a Deus, neste mundo difícil que é o nosso, nessa geração difícil que é a nossa, com as lutas e as adversidades as mais variadas, claro, precisamos ter consciência de que não estamos ilesos a todos os problemas desta vida. Mas precisamos lembrar que em meio a estes problemas, e eu estou dizendo em meio a estes problemas, podemos contar com a proteção, com o livramento, com o cuidado de Deus. Talvez na sua casa não tenha um sistema de monitoramento com câmera, com um animal, um cachorro bravo para inibir alguém que queira lhe fazer o mal. Talvez você não tenha condições de ter um carro blindado, uma segurança, alguém 24 horas fazendo a sua segurança. Claro, talvez você não tenha essa condição. Nada errado, quem assim escolhe ter, se tem condição de fazer, cada um tem a sua capacidade e o direito de escolha. Mas talvez você não tenha nem condição de escolher isto, mas você tem um sistema de monitoramento do céu, em que Deus lhe acompanha 24 horas. E Ele age, e Ele muda o cenário, Ele interfere no curso da história para trazer livramento. Por isso que não é demais dizer que enquanto você está aqui ouvindo a mensagem da palavra de Deus, Deus pode estar visitando alguém. Você acredita nisto? Deus pode estar visitando alguém no trabalho, dando livramento, dando proteção, salvando fisicamente e, me permita lhe lembrar, também espiritualmente. A mão de Deus é grande e o braço de Deus é estendido. Ele vai aonde você não pode ir. E neste momento em que a palavra está chegando ao seu coração através da programação da Rede Brasil, Deus se aproveita para lhe lembrar de que Ele visita com proteção, com livramento. Não se assuste, não se admire se na sua porta chegar a visita de Deus no que diz respeito à intervenção dele trazer proteção e livramento. Lembre-se, Ele é a nossa sombra, à nossa direita, é aquele que nos protege e está conosco 24 horas. Como disse o Senhor, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não sei se isso alegra o seu coração e lhe motiva a glorificar ainda mais a Deus, porque Deus visita para trazer livramento, para trazer proteção. Glória a Deus por isto. Além da proteção, do livramento, Deus, Ele visita com o propósito de cumprir promessas. Isso está em Jeremias capítulo 29, versículo de número 10, quando Deus faz menção através do profeta que Ele visitaria a nação com a expressa finalidade de cumprir a sua promessa. Que apesar das lutas que eles enfrentariam, em razão do cativeiro babilônico, mas Deus disse, visitarei para cumprir a promessa. Quando lemos em Gênesis capítulo 14, ou seja, Gênesis capítulo 18, versículo 14, nós encontramos por mais de uma vez Deus dizendo a Abraão que visitaria a sua casa, que visitaria a sua esposa para que esta pudesse gerar um filho, ainda que humanamente falando fosse impossível. Mas Deus disse, visitarei.
E no capítulo 21, versículo 1, nós encontramos Deus reiterando esta verdade, mostrando de que Ele visita com o propósito de cumprir promessas. E lembremos-nos que a definição de visitar no que diz respeito à pessoa divina está se mencionando a intervenção de Deus para com o seu povo, para fazer a sua vontade ser cumprida. Então, Deus visita para castigar, Deus visita para livrar, para proteger, para guardar, Deus visita para cumprir promessas. E por que não dizer também, à luz de Ruth 1:6, que Deus visita para suprir as necessidades materiais? Exatamente isto. Quando a família de Noemi perde ou tem perdas sucessivas, você percebe que ao perder os seus filhos, após ter perdido o seu esposo, o texto bíblico diz que ela ouviu falar de que Deus havia visitado o povo em Belém e então estavam vivendo bem materialmente, tendo tudo o que era necessário para a sua subsistência. O que anteriormente não era assim, pela razão pela qual eles tiveram que sair da casa de pão, que é o significado da palavra Belém, e ir para uma terra distante para que pudessem sobreviver. E agora ela ouve dizer de que Deus havia visitado o seu povo, trazendo o suprimento das necessidades mais pontuais. Deus é Deus maravilhoso. A pergunta é, quando é que Deus visita? Veja, nós entendemos que Deus visita e o que isso significa. Mas a pergunta é, quando é que Deus visita o seu povo? À luz do texto que iniciamos este programa, Lucas capítulo 7, versículos de 11 a 16, nós podemos aqui mencionar que Deus visita o seu povo quando a vida é marcada por perdas. Eu vou repetir. Deus visita com um propósito positivo, com a finalidade positiva, quando esta pessoa que precisa urgentemente de uma visita tem a vida marcada por perdas. Visto que a viúva aqui descrita, embora o seu nome não seja mencionado, nós encontramos mais de uma vez o texto informando de que ela havia tido algumas perdas importantíssimas. Primeiro, pelo fato de ser chamada de viúva, naturalmente, isso mostra que ela havia perdido o seu marido. Nós não sabemos a idade exata em que este homem morre, nós não sabemos a idade exata em que esta mulher tinha quando o marido morre, mas ao marido morrer, isso aponta para uma perda significativa. Considerando o histórico do primeiro século e o quão dependente eram as mulheres no que diz respeito ao cuidado material por parte do marido, ao morrer o seu esposo, naturalmente, o seu futuro está fragilizado. Existe toda uma preocupação como será o futuro daquela casa. Ela está enfrentando perdas, mas aquilo que é ruim pode piorar, não é? E a Bíblia diz que se ela já estava enfrentando sérias dificuldades pelo fato de perder o seu esposo, perceba que a forma em que o texto apresenta dá-nos a entender de que não muito tempo depois, não tem como a gente precisar, mas não muito tempo depois, aquela mulher sofre uma outra perda, também muito significativa, é que ela perde o seu único filho. Ora, ela perde o marido, isso já era ruim, isso já era difícil para sobreviver, mas imaginemos que quem estivesse de fora, ou ela mesma, tendo dela esta percepção da realidade que vivenciava, dizia assim, pelo menos tem o meu filho. E, segundo a tradição, sobre o menino repousava a responsabilidade, ora, de dar um futuro diferente àquela casa, um futuro diferente àquela família, dar continuidade ao legado de seu pai, ao nome de seu pai. Então, todos os prognósticos, aquilo que se esperava, toda a expectativa estava voltada para aquele menino. Só que o que acontece? O menino morre. Também não sabemos do que, nem como. O certo é que ele morreu jovem, à flor da idade. Foi uma fatalidade. O comum na história, o comum na realidade social, é os filhos sepultarem os pais. Mas aqui está acontecendo o contrário. E de modo que nós podemos afirmar de que Deus visita para trazer livramento, para trazer cumprimento de promessas, para fazer a sua vontade prevalecer, suprindo as necessidades, quando alguém está sofrendo perdas significativas. Não sei se é o seu caso,
Talvez, na medida que estou falando aqui, mencionando os textos bíblicos, fazendo algumas considerações, você possa estar se identificando, dizendo, eu estou vivenciando algo bem parecido. Estou sofrendo perdas sistemáticas, umas após outras, que não fazia parte do meu projeto, não fazia parte da minha aspiração pessoal, não era desse jeito que eu queria, não era dessa forma que eu desejava, mas aconteceu, surgiu o imprevisto, algo inusitado veio e você está vivenciando momentos de perdas. Me permita dizer, é um cenário ideal para Deus intervir, para Deus agir, para Deus fazer algo extraordinário dentro deste ambiente. Me permita lhe lembrar, trazer esta palavra de incentivo, de motivação para o seu coração nesta oportunidade. Se você está vivendo perdas sucessivas e mesmo vivendo uma vida de fidelidade, prepare-se, porque é um ambiente especial em que Deus vai revelar a sua glória, em que Ele vai revelar o seu poder. E não se admire, porque Deus, Ele tem o seu caminho na tormenta. Está enfrentando perdas? Deus, muito provavelmente, tem uma agenda de visitação na sua casa, na sua vida, na sua empresa, no seu trabalho, aonde você estiver. Deus é poderoso, como disse Paulo, para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Se está lá em Efésios, capítulo 3, versículo de número 20. Deus visita o seu povo quando não há esperança para o futuro. Ora, perdas sucessivas e as esperanças nulas, nenhuma expectativa, porque o menino morre e já está no esquife, sendo carregado para o lugar do seu sepultamento. Não há possibilidade alguma da situação ser mudada. Quando não há esperança, Deus é especialista em entrar em cena para fazer o milagre acontecer, para agir no sobrenatural. Motivado pela sua graça, pela sua compaixão, pela sua bondade, é o cenário ideal em que Deus age com o propósito de mudar o curso da história. E eu finalizo lhe lembrando de que a motivação desta visita é baseado não no nosso mérito, não porque nós merecemos, porque somos bonzinhos, mas o texto diz, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Isso está no versículo de número 13. E a ela disse, não chores. Veja que Deus, o Senhor Jesus, motivado por uma compaixão, e o que é compaixão? É que Ele se colocou no lugar dela. Ele sentiu as dores que ela estava sentindo. Ele sentiu o coração apertar, e como é bom saber que nós servimos a um Deus que conhece muito bem o nosso sofrimento. Ele sente, Ele sabe, Ele conhece. A Bíblia diz que em razão da sua encarnação, Ele sentiu materialmente todas estas dificuldades. Ele se identifica conosco. Veja que coisa tremenda, porque Ele sabe o que é chorar. Você lembra de João 11:35? Quando ele chora diante do túmulo em que Lázaro estava, e aquele choro ali não é um choro cinematográfico, não é um choro de apresentação para sair no Instagram, para tirar uma foto, como alguém se sensibilizar e dizer, olha como ele está emocionado. Não, aquele choro foi sincero, ele sentiu a dor, ele sabe o que é enfrentar a separação de um ente querido, ele conhece, sabe como é esta realidade. E ele se identifica. E louvamos a Deus por isto. Porque nós servimos a um Cristo de que se relaciona, que sabe, e motivado pela sua compaixão, Ele resolve aquilo que ninguém pode resolver. Ora, dizer para aquela mulher não chores parece não fazer sentido. Ora, quantas vezes aquela mulher não ouviu na sua caminhada, o trajeto que eles já tinham percorrido, que não sabemos exatamente ou com exatidão definir quanto tempo eles já estavam andando até onde seria aquele menino sepultado? Quantas vezes aquela mulher não ouviu de alguém dizendo não chore? É comum, não é? A propósito, um velório, no sepultamento, uma cerimônia fúnebre, alguém chegar para um parente e dizer não chore, se acalme, Deus vai consolar. Ora, isso é uma reação natural de quem está desejando consolar. Mas por mais que se fale isso para alguém que está enfrentando algo dessa natureza, são palavras que muitas vezes não consegue alcançar o mais íntimo do ser. Mas quando Jesus disse para aquela mulher, não chores, Ele não está falando só emocionalmente, no sentido emocional, emotivo, mas mostrando a ela que aquilo que estava fazendo ela chorar não
existiria mais. Ele está dizendo, olha, não chores. E você não vai chorar, porque o que está lhe motivando, o que leva ao choro, vai deixar de existir. Ou seja, não é a morte do seu filho que está lhe fazendo chorar, eu vou ressuscitá-lo, eu vou restituí-lo, eu vou devolvê-lo, porque eu sou o Deus que tira a vida, mas é o Deus também que dá. Quando Deus visita, Deus traz à tona o seu poder extraordinário, e Ele é poderoso para fazer isso neste momento, se você crer, se você acreditar. Portanto, queremos nesse momento lhe convidar a curvar a sua cabeça, se você dispõe da liberdade, talvez dobrar os joelhos, se colocando na condição de alguém que está enfrentando perdas, talvez você seja esta pessoa, ou esteja representando alguém que está vivenciando isto, mas o Senhor é poderoso para visitar neste momento. E através da sua oração, o Senhor agirá. Oremos juntos neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer por tua fidelidade, por tua bondade, tua misericórdia. Pelas tuas palavras, Senhor, que consolam, que traz o alento, o alívio, o fortalecimento necessário para enfrentarmos as dificuldades as mais variadas. Continua abençoando o teu servo que conosco neste momento ora, seja sentado, seja deitado, Senhor, talvez no leito, hospital, talvez na sua própria residência, em viagem, mas acompanhando a programação da Rede Brasil, talvez no expediente de trabalho. Está em lágrimas, Senhor, porque está sofrendo perdas sucessivas, situações que do ponto de vista humano são irreversíveis, mas Tu és poderoso para visitar, para agir de forma extraordinária e o Teu nome ser engrandecido. Assim te pedimos porque cremos e acreditamos, confiamos na Tua visita. Nós por isso te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos concluindo o seu programa Fonte de Fé, mas a programação da Rede Brasil segue-se normalmente e lembramos do nosso encontro semanal e estarmos aqui juntos, crescendo no conhecimento da palavra do Senhor. Então, até o próximo programa Fonte de Fé, se Deus permitir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito continue sobre cada um de nós, agora e para sempre. Amém.